Mês novo, e nós vamos dar uma parada com a nossa peregrinação pelo Evangelho de Mateus. Nós vamos falar sobre esse tema, uma longa obediência na mesma direção. Sim, o tema tem a ver com discipulado. O discipulado é uma longa obediência na mesma direção. Tem a ver com imitar Jesus. É uma longa obediência na mesma direção. Esse é o nosso chamado. Uma longa obediência na mesma direção. Esse é o nosso tema. Bem, a nossa agenda. Hoje, vida nova, velhas práticas, velhos hábitos, é uma pergunta. Esse é o nosso tema de hoje. Domingo que vem, a prática da leitura das Escrituras. Terceiro domingo, a prática da oração. Quarto domingo, a prática da solitude mais silêncio. E no último domingo, se Deus permitir, nova vida, novas práticas, novos hábitos. Nós vamos falar sobre disciplinas espirituais, treinamento da alma. Tudo isso no mês de julho. Como diria aquele meu amigo, não perda, ok? Não perda. Quero iniciar. Bem, eu vou para a frase e depois eu explico, porque cabe uma explicação. Querido Vermibili, é com pesar que recebo a notícia de que seu paciente converteu-se ao cristianismo. Não há motivo para desespero. Centenas de adultos convertidos foram recuperados depois de uma breve temporada ao lado do inimigo e agora estão conosco. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto corporais, ainda estão a nosso favor. Afetuosamente, Fitafuso. As primeiras páginas do livro Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. É um texto que eu recomendo sem reserva. Se você não leu ainda Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, você tem que ler antes de morrer. Então, como você não sabe quando você vai morrer, compre o livro amanhã e comece a ler. Porque antes de morrer, você tem que ler Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. O gênero é a ironia. O diálogo é a conversa. Todo o livro é assim. Esse é o formato. É o diálogo, a conversa entre dois demônios. Um demônio mais experiente e um demônio menos experiente. O mais experiente é o Fitafuso. É o demonião. É o capetão. E o Vermibili é o demoninho, é o capetinha. Vermibili tinha uma missão: tentar um sujeito que acabou se convertendo ao cristianismo, acabou se tornando cristão. E ele relata isso a Fitafuso, o demônio mais experiente, o capetão. E essa, então, é a carta que Fitafuso, o demonião, o capetão, escreve a Vermibili, o demoninho, o capetinha. E eu vou reler. É com pesar que recebo a notícia de que seu paciente converteu-se ao cristianismo. Não há motivo para desespero. Centenas de adultos convertidos foram recuperados depois de uma breve temporada ao lado do inimigo. Inimigo com I maiúsculo. Quem é o inimigo aqui no caso? É Deus. É a conversa de dois demônios, eles se referem ao inimigo. Quem é o inimigo? É Deus.
foram recuperados depois de uma breve temporada ao lado do inimigo e agora estão conosco. E aqui o que está em negrito, que eu quero que você preste bastante atenção. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto corporais, ainda estão a nosso favor. É um recém-convertido. Então, Fitafuso diz assim, para Vermibili, não esquente a cabeça, é um recém-convertido. Os hábitos desse recém-convertido ainda estão a nosso favor. Afetuosamente, Fitafuso. Repito, antes de morrer, você tem que ler esse livro. Esse livro é um clássico. E os cristãos têm lido C.S. Lewis, têm lido essa obra, desde que ela foi escrita na primeira metade do século passado. Se os hábitos de um convertido permanecem os mesmos, ele experimentará pouco da vida em Cristo. Se os hábitos de um convertido permanecem os mesmos, ele experimentará pouco da vida em Cristo. E aí eu já quero provocar você. O que mudou na sua vida desde a sua conversão? O que mudou na sua vida? Quais foram os hábitos que você abandonou? Quais foram os hábitos que foram agregados à sua vida? Quais foram as práticas que você deixou para trás? Quais foram as práticas que você assumiu na sua vida? Porque você foi convertido. Porque você foi convertida a Jesus. O que mudou na sua vida desde a sua conversão? Vamos devagar? Hoje eu comi feijoada, nem que eu quisesse ser mais rápido eu conseguiria. Então vamos devagar. Quero que você pense. O que mudou na sua vida depois da sua conversão? Ah, Gustavo, hoje eu tenho certeza que Jesus é o Filho de Deus, que foi entregue para morrer na cruz. Eu tenho certeza. Eu acredito nisso 100%. Beleza, mas você está falando de cacholeta. Você está falando de uma crença. Comportamento, prática, hábito. O que mudou na sua vida desde a sua conversão? Romanos 6. Nós vamos ler Romanos 6. E esse é o texto a respeito do qual nós meditaremos nesta noite. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos o quê? Uma nova vida, ou uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam... Vamos ler todos juntos agora? Esses 3 versículos serão o nosso foco nessa noite. Vamos ler juntos? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fala conosco, Senhor, como o Senhor já vem falando ao longo deste dia, como o Senhor já vem falando através da liturgia, das leituras bíblicas, do hino, dos cânticos, das orações, do silêncio. E agora, Senhor, pela sua palavra aberta, lida, fala conosco, Senhor. É tão importante que nós vejamos em nós aqueles hábitos, aquelas práticas que precisam morrer. E novos hábitos, novas práticas que precisam ser agregadas, incorporadas, porque o Senhor nos tornou discípulos de Jesus, seu Filho. É tão importante visualizar isso, compreender isso e viver, Senhor, essa realidade. Portanto, nos ajude, Senhor. Num mundo tão distraído, tão disperso, tão negligente, tão indisciplinado, não permita que nos percamos. Salva-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O assunto tratado em Romanos 6 é um texto que começa até certo ponto claro, mas quando a gente chega no meio do capítulo parece que a coisa fica truncada e no final, os versículos que lemos juntos, uma luz parece. Pelo menos é a minha experiência quando leio Romanos 6. Começa claro, no meio, no miolão, fica truncado e ao final, novamente, claro, a gente consegue entender. Qual é o assunto que é tratado em Romanos 6? O apóstolo Paulo tenta responder essa pergunta aí. Que tipo de vida eu devo levar depois de ter sido alcançado pelo amor de Deus manifestado em Jesus Cristo? Que tipo de vida? Que tipo de vida eu devo levar? E aí, claro, a vida pregressa, o velho homem, aquela natureza dominada pelo pecado precisa morrer. Porque uma nova vida surgiu, uma nova possibilidade de vida em Jesus foi colocada à nossa frente, para nós, como presente. Que tipo de vida é essa? Bem, objetivando esclarecer os questionamentos da igreja, o apóstolo Paulo passa dos benefícios da salvação, os benefícios da salvação em Romanos capítulo 5. Se você quiser ficar sabendo, quiser ficar por dentro de todos os benefícios da salvação, leia Romanos 5. Romanos 5, os benefícios da salvação. Agora, no capítulo seguinte, no caso o capítulo 6, objeto do nosso estudo, o apóstolo Paulo está falando dos sacrifícios, do esforço da santificação. Então vejam, pensemos numa moeda.
num dos lados da moeda, olha que coisa maravilhosa, os benefícios. Os benefícios. Agora nós temos paz com Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Recebemos o perdão. A graça de Deus foi disponibilizada a nós, nos alcançou. O Senhor nos amou. O Senhor nos livrou de laços de morte. Olha que coisa maravilhosa. Isso está no capítulo 5. Agora, o outro lado da moeda, os sacrifícios. Que tipo de vida eu devo levar? Que Deus espera de mim? Tanto amor, mas o que Deus espera de mim? Como é que eu vou responder a esse amor? Qual será a minha resposta diante desse amor? Qual será a resposta da igreja diante desse amor? Então, um lado da moeda, os benefícios. O outro lado da moeda, os sacrifícios. Se você caiu de paraquedas aqui hoje, eu tenho essa notícia para te dar. Sim, por um lado, benefícios. Olha que maravilha. Quem não gosta, né? Mas por outro lado, existem sacrifícios. Existe esforço. Porque não dá para viver como eu vivia. Não dá para continuar vivendo a mesma vida que eu vivia. É conversão. O que é conversão? É mudança de rota, é mudança de rumo. Eu tenho que tomar uma outra direção, um outro rumo na minha vida. E aí, os sacrifícios, o meu empenho, o meu esforço. Uma nova realidade se abriu diante de nós. E uma expressão chave em Romanos 6 é essa. O apóstolo Paulo começa dizendo que nós fomos batizados em Jesus. Que nós fomos batizados em Jesus. Puxa vida, né? Lemos essa expressão e talvez ela signifique muito pouco para nós, mas significava muito para o apóstolo Paulo. O que significa dizer que nós fomos batizados em Cristo Jesus? Significa dizer que nós fomos sepultados com Ele. Nós morremos com Jesus quando nós recebemos o batismo cristão. É o símbolo da morte com Cristo. Eu estava com Ele na cruz. Eu morri com Ele. Fomos sepultados com Ele. E também com Ele, fomos chamados a uma nova vida. Vivos para uma nova vida. Expressão-chave em Romanos 6, batizados em Cristo Jesus. O que isso significa? Que nós morremos com Ele e que recebemos uma nova vida. Estamos vivos para uma nova vida. O versículo 4 diz isso. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. A gente tem que entender o rolê. A gente tem que entender onde a gente entrou. Você recebeu Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor? Você teve essa experiência? Então compreenda, você morreu ali. Um tipo de você morreu ali. A pessoa gananciosa, a pessoa orgulhosa, a pessoa com uma sexualidade distorcida, a pessoa maldosa, maledicente, morreu ali.
morreu. Mas ao mesmo tempo, uma outra pessoa, uma nova pessoa ressuscitou. É um novo homem. O apóstolo Paulo usa essa expressão. O novo homem surgiu. E aí, se eu era maledicente, o novo homem me leva a ser uma pessoa bendizente. Se eu tinha uma sexualidade distorcida, pervertida, o novo homem que surgiu em Cristo Jesus vive uma sexualidade santificada, santa. Se eu era um sujeito egoísta, avarento, se eu era uma pessoa ambiciosa, um sujeito altruísta, deve surgir, surgiu em Cristo Jesus. Ah, Gustavo, mas é assim? Claro que não. Vamos ver. Aguarde. Vamos chegar lá. Não é num passo de mágica, mas isso é conversão. Isso é nova vida em Cristo Jesus. Eu era um lixo antes. Agora, eu não sou um lixo de Jesus. Não dá para ser um lixo de Jesus. Eu sou chamado para ser uma pessoa melhor. Uma pessoa transformada. Uma pessoa diferente. Que vive a vida de um jeito diferente. Com outros princípios, com outros valores. Essa é a obra de Jesus. Essa é a obra de Jesus. Isso tem que ficar claro. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Você recebeu o batismo? Quem aqui já recebeu o batismo? Quem aqui é batizado? Foi batizado na infância, na adolescência, na juventude? Ah, bastante gente. Então eu tenho uma notícia para dar para você. 3 vezes, dona Carmen? Poxa vida! Morreu 3 vezes então. 3 vezes morreu. Porque esse é o símbolo do batismo. Olha aí, ó. Nós somos sepultados com Jesus e nós somos chamados a uma nova vida. A vida ressurreta. Aquele poder que tirou Jesus do sepulcro, que operou da morte para a vida nele, esse é o mesmo poder que começa a operar na minha vida. Então eu sou chamado para ser diferente. Para viver um estilo de vida diferente. Santa, santificada, altruísta, abnegada, baseada no amor, na graça, na misericórdia, no perdão. É isso. Esse é o rolê. Esse é o rolê e nós precisamos entender isso. Mas aí, eu sei, você está perguntando, mas e as velhas práticas, os velhos hábitos? Não é assim, pastor. Não é assim. Eu era uma pessoa invejosa e eu luto contra a inveja. Eu era uma pessoa maledicente, dom de línguas, línguas compridas. Gosto de falar dos outros. Ah, como eu gosto do alheio. Mas eu tenho lutado para ser diferente. Ah, pastor, isso daqui me faz tropeçar porque vira e mexe, eu gosto de ver umas coisas aqui, pastor. Mas eu tenho lutado para ter um outro rumo, um outro caminho na minha vida. Morri com Jesus, ressurgi para uma nova vida. Mas e as velhas práticas? As velhas práticas? Texto que nós lemos. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado. Em vermelhinho, os mandamentos negativos. Não! Se você ficar alimentando o seu pior, o pior você será. Você será a pior versão de você se você alimentar o seu pior. Simples assim. Se você alimentar o seu pior, você será a pior versão de você.
Por isso o apóstolo Paulo diz assim: não permitam, não ofereçam. São mandamentos negativos. E aí eu pergunto, temos feito isso? Temos feito isso? Existe essa luta, esse embate de eu não permitir, de eu resistir, de eu falar, não posso, não quero, porque isso alimenta o meu pior. E se eu alimentar o meu pior, eu serei a versão pior de mim mesmo. Serei. Quem tem problema com língua tem que se policiar. Quem tem problema com ambição, com ganância, tem que se policiar. Quem tem problema com sexualidade tem que se policiar. O pecado precisa ser vigiado, policiado. Porque o texto bíblico diz: não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado. Não façam isso. Porque se vocês fizerem, o pecado vai continuar reinando. Vai continuar dominando. Isso é coisa que ficou para trás na história de vocês. E agora? E agora? Jesus entrou na vida de vocês, e agora? É o azulzinho. Ofereçam-se a Deus. Como quem voltou, olha que forte. Ofereçam-se a Deus como quem voltou. Da onde? Da morte para a vida. Vocês estavam mortos. E Deus tirou vocês de lá. Então é para Deus que vocês têm que se oferecer. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Senhor, então os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, a minha língua, as minhas mãos, os meus pés, a minha mente, o meu coração, tudo nas suas mãos. Eu ofereço o meu corpo, eu ofereço a minha vida, tudo nas suas mãos, porque o Senhor me tirou da morte, o Senhor me transportou da morte. Os hábitos devem ser transformados pela nossa interação com Deus e por sua graça. As velhas práticas, eu brigo com elas. Eu luto contra elas. Eu não quero que o pecado me domine. Existe uma luta, uma guerra. O espírito versus a carne. Eu interajo com Deus e a graça dele me sustenta. Eu interajo com Deus e a graça dele me transforma. Existe uma interação, deve existir uma interação nossa com a graça de Deus. Mas se eu não quiser, se eu não abrir o meu coração, nada será feito. Se eu nada fizer, nada será feito. Se eu nada fizer, nada será feito. Deus não vai agir na minha vida. Se eu tiver uma postura absolutamente passiva, estou entregue. Deus não vai rasgar os céus e descer e me pegar pelo colarinho e dizer: Gustavo, maneira a sua língua. Gustavo, cuidado com os seus olhinhos. Gustavo, olha o celular. Gustavo, olha, tenha cuidado com o mamon. É claro que Deus, Ele constantemente, através do seu Espírito, está falando ao meu coração. Mas se eu não me abrir, se eu não interagir, nada será feito. Não é heresia isso que eu estou falando, não.
Isso é uma verdade bíblica. Se eu nada fizer, nada será feito. Você sabe por que muitas e muitas e muitas e muitas pessoas continuam na mesma? Se converteram, entre aspas, e continuam na mesma? Porque tem uma postura passiva, não tem sacrifício, não tem esforço. Pensam assim, Deus que faça. Deus que me corrija. 8 anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer um sujeito chamado James Bryan Smith. Fui até o Rio de Janeiro e passei alguns dias num mosteiro, num retiro, tendo lições com ele. No seu compartilhar com aquele grupo de pastores, ele disse que Deus tinha dado a ele um caminho de transformação. Um caminho de transformação. Que tem a ver com essa coisa aí, ó. Os hábitos devem ser transformados pela nossa interação com Deus e por sua graça. E ele passou para nós essa ideia aqui que nós temos trabalhado nos nossos pequenos grupos aqui na igreja. Esse é o caminho que Deus usa para nos transformar. Pensemos em 3 ideias. Se eu quero ter uma vida mais e mais parecida com a vida de Jesus, eu preciso aprender com Jesus. Eu preciso assumir na minha vida as narrativas dele, o estilo de vida dele. Eu preciso copiá-lo, imitá-lo. Então é o que está lá em cima. Adotar as narrativas de Jesus. Eu preciso pensar como ele. Aprender a pensar como ele. Eu adoto as narrativas dele. Esse é um passo. Outro passo. Engajar-se em exercícios de treinamento para a alma. É aqui que eu interajo com Deus. Eu treino para ser parecido com Jesus. Porque se eu nada fizer, nada será feito. Porque se eu adotar uma postura passiva, eu estarei perdido, escravo dos meus pecados, escravos da vida que eu vivi antes de ser encontrado por Jesus, de ser convertido a Ele. E outro dos passos é participar de uma comunidade, porque eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso de um grupo que me ame e esteja disposto a caminhar comigo. Então, adotar as narrativas de Jesus, engajar-se em exercício de treinamento para a alma e participar de uma comunidade. Mas o mais importante de tudo isso, o Espírito Santo interagindo, agindo na minha vida. Esse é um caminho de transformação. Se eu nada fizer, se não houver busca, o Tássio começou no início do culto perguntando: o que você veio buscar aqui hoje? De repente, eu não vim buscar nada. Não vim buscar nada. Vim cumprir um compromisso religioso. Vim assistir um culto na igreja. Não vim buscar nada. Para essas pessoas, talvez Deus não tenha nada para oferecer para elas. Agora, se existe uma fome, uma sede na sua alma, no seu coração, se você veio buscar Deus, acredite, existe um caminho de transformação para você. Eis o caminho. Adotar as narrativas de Jesus, engajar-se em exercícios de treinamento para a alma, participar de uma comunidade e tudo isso, debaixo da ação do Espírito Santo.
dos benefícios para os sacrifícios. O que é que a gente precisa entender? Que o esforço, o sacrifício, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não contraria em hipótese alguma a doutrina da graça. Na verdade, a doutrina bíblica da graça opõe-se frontalmente à questão do merecimento. Esforço e graça não são conceitos opostos, pelo contrário, são conceitos que se complementam. A graça de Deus age na minha vida, porém eu preciso estar receptivo, abrir o meu coração, eu preciso me esforçar para que essa graça atue na minha vida. Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 3. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se formos uma igreja negligente, se formos uma igreja indisciplinada, a minha pergunta é: como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Será que nós não temos negligenciado a salvação? Será que a gente não ligou a nossa vida no piloto automático, ao som de Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente espera que ainda assim Deus haja na nossa vida? Vida leva eu? Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu? É dessa maneira, a lá Zeca Pagodinho, que a gente está vivendo a fé cristã? O que eu vou levar para casa? Princípio. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Abandone as velhas práticas e assuma a realidade da nova vida em Jesus. O texto bíblico diz no versículo 11: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assumir a nova realidade, ou assumir a realidade da nova vida em Jesus, é o mesmo que dizer adotar novas práticas, novos hábitos de vida. O que mudou na nossa vida? O que mudou na minha vida depois da minha conversão? Que práticas eu deixei, que práticas eu agreguei, eu assumi? Neste mês, nós vamos falar a respeito de 3 práticas: a leitura das Escrituras, a oração, o silêncio. Eu tenho para mim, que uma pessoa que se diga cristã, mas não tem leitura das Escrituras, não tem oração, não tem silêncio, pode ser qualquer coisa, menos cristão. Eu tenho para mim, claro, isso está claríssimo para mim. Se eu digo que eu sou um discípulo de Jesus, mas na minha vida não tem a prática da leitura das Escrituras, se eu digo que eu sou cristão, que eu sou discípulo de Jesus, mas na minha vida não tem a prática da oração, se eu digo que eu sou cristão, que eu sou discípulo de Jesus, mas na minha vida eu não tenho a prática do silêncio, eu posso ser qualquer coisa, menos cristão, menos discípulo de Jesus. A questão é, muita gente tem se convertido, mas tem vivido as velhas práticas, e essas novas práticas nem sabem que existe. Nem sabem que existe. Bíblia, para que serve? Para que serve? Oração. A minha vida é tão corrida. Não tenho tempo para orar. Silêncio, Deus me livre. Eu chego na minha casa, ligo a televisão, ligo o som. Eu chego na minha casa, eu quero barulho. Deus me livre, silêncio. Eu tenho para mim, hoje,
Hoje eu penso assim, se eu digo que eu sou discípulo de Jesus, mas na minha vida não tem nada disso, eu não sou discípulo de Jesus. Não sou. Porque eu não estou interagindo com Ele. Como é que eu sou discípulo de Jesus se não tenho interação com Ele? Eu posso achar a igreja legal, uma igreja que faz uma feijoada gostosa, eu posso gostar de irmãos, de irmãs aqui, é gostosinho, é legal, blá, 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 blá. Mas discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus, não. Pense nisso. Ex-James Bryan Smith. Os atletas entendem a necessidade de treinamento. Eles correm, levantam pesos e exercitam-se muito para que possam desempenhar suas atividades com naturalidade, facilidade e força durante as competições. Da mesma forma, quando nos engajamos em disciplinas espirituais como exercícios de treinamento para a alma, estamos trabalhando para mudar a nossa maneira de viver. Sabe o que vai transformar a sua vida? A Bíblia. A Bíblia vai transformar a sua vida. Sabe o que vai transformar a sua vida? Você ir para o seu quarto, fechar a portinha, se ajoelhar. E orar. E colocar diante de Deus a sua vida, as suas petições, as arestas da sua alma, os seus anseios, e isso vai transformar a sua vida. Sabe o que vai transformar a sua vida? Você se aquietar diante de Deus e aprender a ficar em silêncio para ouvi-lo, para ter sensibilidade para ouvi-lo, e isso vai transformar a sua vida. Isso vai fazer você uma pessoa diferente. Isso vai fazer com que você experimente a realidade da presença de Jesus na sua vida. Porque se você ficar morrendo de assistir série, se você ficar morrendo nas mídias sociais, se você ficar nessa dispersão, nessa distração toda, sabe o que vai acontecer com você? Nada. Não vai acontecer nada com você. Você vai piorar, você vai de mal a pior, se você entrar nessa vibe, que é a vibe da maioria. É sériezinha, mídia social, é distração aqui, é happy hour ali, é só a religião vida mansa. Sabe o que vai acontecer com você? Nada. Não vai acontecer nada. Agora, se você adotar na sua vida a disciplina, se você treinar a sua alma, muita coisa vai acontecer com você. O Tássio usou um versículo lindo. Nossa, que versículo lindo. Rios de águas vivas fluirão da onde? Do seu interior. Você tem isso? Nós temos tido essa experiência. Nós podemos dizer, Senhor, eu sei, eu tenho tido essa experiência. Sinto, percebo, discerno rios de águas vivas fluindo do meu interior. Podemos dizer isso? Talvez não. Certamente não. Mas Jesus disse, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Você foi chamado, sabe para quê? Para ser um manancial de águas vivas. Quantas e quantas pessoas passam por você sedentas, vidas destruídas, gente sem eira nem beira, gente que está pensando em morte, que está com sentimentos de morte, e essas pessoas passam por você, e Deus colocou você onde você está para você ser um manancial de vida. Então, menos
Facebook, menos séries, menos distração e mais treinamento para a alma, mais disciplina, mais Bíblia, mais oração, mais silêncio. Você quer o seu lar transformado? Quem não quer? Você quer a sua família junta, agregada? Bíblia, oração, silêncio, conexão entre as pessoas. Porque se cada um pegar o seu celular, o pai vai para o quarto, a mãe vai para a sala, o filho vai para o quarto dele, todo mundo se tranca. Sabe o que vai acontecer? Nada. Ou sendo bem pessimista, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vamos orar? Senhor, a expressão da sua palavra é tão grave. Eu temo e tremo diante dela. Nós somos chamados da morte para a vida. Senhor, abre os nossos olhos para compreendermos isso da maneira adequada. Porque talvez estejamos brincando, Senhor. E eu clamo pela sua misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. A nossa negligência, a nossa distração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Aquece o nosso coração. Aquece o nosso coração, Senhor. Quanta coisa na nossa vida que já tinha que ter sido jogada fora, no lixo. Não deveria ter espaço nenhum na nossa vida, mas ainda estão presentes e muito presentes. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Talvez sejamos a geração que menos leia a Bíblia. Talvez sejamos a geração que menos ore. Talvez sejamos a geração mais atormentada. A alma mais atormentada. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós. Nós queremos, Senhor, rios de águas vivas fluindo do nosso interior. Nós queremos ser esse manancial que nós cantamos, Senhor. Nós queremos ser possuidores de vida. Vida abundante, zoe, a vida sobrenatural, a vida espiritual em nós. Nós queremos, Senhor. Opere na nossa vida. Sopra sobre nós o seu sopro, Jesus. Vivifica a sua obra em nós. E no decorrer dos anos, faze-a conhecida, Senhor. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa é a oração que eu faço, Senhor, nesta noite. Desperta-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, dessa preguiça, dessa negligência. Livra-nos, Senhor, dessas cadeias de morte. Ah, Jesus, louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor não desiste de nós. Porque o Senhor ama com amor eterno a sua igreja. Porque a sua igreja está em suas mãos. E nessa hora é ao Senhor que nós recorremos. Nós oramos ao Senhor em seu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.